Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. O objetivo dessa aula é fazermos uma rápida análise daquilo que é o diaconato, daquilo que é o chamado do Senhor para as vossas vidas. É interessante que o diaconato, Deus levantou os diáconos, a princípio 7 homens, que a Bíblia diz que eram cheios de fé e cheios do Espírito Santo. O Senhor levantou esses homens para suprir uma necessidade da igreja. A função desses homens era socorrer os necessitados, representados naquela época pelos órfãos e pelas viúvas, que eram os maiores necessitados. Mas o diácono, ele veio para servir a igreja, servir a mesa, buscar o necessitado. E a primeira vez que esse nome é mencionado na palavra do Senhor, o nome diácono, ele se encontra em Mateus 20, no verso 26. E é muito importante para nós começarmos a entender. Aqui ele não estava se referindo ao diaconato, porque não havia sido levantado ainda, não haviam sido levantados os diáconos. Então não está se referindo ao diaconato, mas está falando da palavra diácono, para nós entendermos o sentido dela. E a primeira vez que ela é mencionada, ela nos dá um entendimento muito bom do que é o diaconato. Mateus 20, a partir do verso 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. A palavra aqui é diáconos. Então, a palavra do Senhor está dizendo: pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, seja o que vos sirva. Seja diácono, seja servo. Então o diaconato não é um chamado, como nenhum chamado na obra de Deus, é um chamado para dar glória a homens. Mas o diaconato é para dar glória àquele que nos chamou para servirmos a Ele. E à medida que nós amamos ao Senhor, nós nos lembramos daquela palavra do Senhor para Pedro: tu me amas. A maneira de demonstrarmos esse amor, como disse o pastor Daniel aqui, de mostrarmos a nossa gratidão ao Senhor, é amando o rebanho, é amando o corpo de Cristo, é amando a igreja do Senhor. E o texto continua no verso 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele está falando aqui, o Filho do Homem, o Senhor Jesus, ele veio para servir, e o termo aqui é diaconel. Então o Senhor Jesus, ele veio para servir. É aquele que, sendo o Senhor, tomou a forma de homem, de servo. E esse é o chamado maravilhoso do Senhor para cada diácono que está aqui hoje ouvindo essa palavra. O Senhor te chamou para servir, e você vai ser grande não aos olhos do homem, mas você vai ser grande aos olhos do Senhor quando você tomar posição de servo do Senhor. Quando você mostrar ao Senhor o quanto você ama ao Senhor, atendendo a necessidade da igreja do Senhor, da ovelha do Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Quando a palavra de Deus fala em diaconato, a palavra do Senhor diz, respondendo o clamor da igreja, que 7 homens fossem levantados. Os apóstolos iam perseverar na doutrina, na ministração da palavra, na oração. E 7 homens iam assistir à necessidade da igreja. A igreja estava crescendo muito naqueles dias. E havia algumas reclamações de falta de assistência na vida da igreja. Então foram levantados 7 homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo. E aí a Bíblia faz uma menção em Atos 6, no verso 3.
Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. E eu pergunto a você, diácono, você já entendeu que o seu diaconato não é algo desprezível para Deus, para o Espírito Santo? Você já entendeu que quando o Espírito Santo te escolheu e te chamou para esta função, Ele te chamou para algo que Ele considera importante, e Ele registrou isso na palavra de Deus? E você considera o seu diaconato algo importante? Você está exercendo o diaconato como quem exerce uma função importante? Você não pode desprezar o dom que Deus te deu, também por imposição de mãos, como acontece com o ministério. Você não recebeu uma imposição de mãos do presbitério, mas você recebeu imposição de mãos na igreja onde você foi chamado para servir, por revelação do Senhor também. Não foi o homem que te escolheu, e o Senhor te colocou numa função que para Ele, para o Espírito Santo, é uma função importante na vida da igreja. E o Senhor te escolheu para ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e cheio de fé. E você deve permanecer. Não foi só no dia do seu chamado, mas você deve permanecer. Não pode chegar uma hora que você canse do seu diaconato, que você desvalorize o seu diaconato, mas você tem de estar aos pés daquele que sabe dar boas dádivas aos seus filhos, que clamam a Ele, pedindo a Ele o Espírito Santo. Você vai clamar e vai pedir a cada dia, para você ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. A fé, ela é também um dom de Deus, e você vai pedir ao Senhor para ser cheio de fé. E aí nós vamos usar aqui como exemplo, a palavra do Senhor fala de 7 diáconos, mas ela fala a respeito de 2 deles, de forma muito particular. Um foi Estevão, que todos conhecem, e outro foi Filipe. E nós vamos usar aqui Estevão como exemplo para nós, de um homem que entendeu o chamado dele, entendeu o que era o diaconato. Os irmãos, quando abrem a palavra ali em 1 Timóteo, capítulo 3, está ali tudo aquilo que são pré-requisitos do diácono, e os irmãos conhecem muito bem. E nós encontramos na vida de Estevão esses pré-requisitos, aquilo que o homem precisa, o homem que entende o que é o diaconato, aquilo que ele tem na sua vida. Então imagine os irmãos, a alegria de Estevão, o dia que ele foi chamado para o diaconato. E eu pergunto a você, no seu coração, como estava o seu coração o dia que Deus te chamou para o diaconato? Você sentiu o quê? Que você era o melhor, que você merecia, que você era digno? Mas nós não somos dignos nem da nossa salvação. E o Senhor te chamou para um importante negócio, e te colocou no diaconato, e confiou a você o cuidado de ovelhas, a quem Ele ama profundamente, e te chamou para esse serviço. Imagine os irmãos aquilo que havia no coração de Estevão. E Estevão não demonstrou isso com palavras, não. Estevão demonstrou isso com a sua vida, se gastando, se dando por amor ao Senhor Jesus, com um coração cheio de gratidão, cheio de amor por aquele que o resgatou, por aquele que se revelou a ele, por aquele que deu a ele sabedoria, que deu a ele o Espírito Santo, que deu a ele a fé. Você vai encontrar em Estevão um homem cheio de zelo, de amor pelo Senhor Jesus, pela igreja do Senhor, pela obra do Senhor. Você não pode dizer que Estevão era um homem em busca de glória humana, que Estevão era um homem exercendo um cargo importante, mas você pode dizer que ele era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E a palavra do Senhor, ela destaca uma coisa: através de Estevão, Deus operava maravilhas na vida do povo. Haviam sinais
e operação de maravilhas na vida do povo. Deus usando aquele homem cheio de fé, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Às vezes nós achamos e vemos isso na vida de Estevão. Estevão era um homem que conhecia profundamente a palavra do Senhor. Na pregação de Estevão ali diante do Sinédrio, você vê a ousadia, você vê o conhecimento bíblico, manejava bem a palavra da verdade. Mas o que nos chama mais atenção ali é o amor, a fé, a renúncia. Estevão não estava fugindo de sua responsabilidade diante daquelas autoridades. Mas o Senhor tinha dito a eles: olha, quando vocês comparecerem diante das autoridades, vocês não vão temer não. Eu colocarei nos vossos lábios as palavras. E ali estava um homem cheio do Espírito Santo. E Deus colocando nos lábios dele palavra revelada, palavra viva. Ele mesmo menciona isso. Ele faz menção na sua pregação de que a palavra de Deus era uma palavra viva. O evangelho que ele conheceu não era letra, não era razão humana, mas ele estava pregando, anunciando uma palavra viva. Mas os sinais seguirão aos que creem. E nós precisamos dessa bênção na vida dos diáconos. Nós precisamos de ver sinais. São características. Os sinais acompanham os que creem. O diácono, ele vai impor as mãos, ele vai orar, e Deus vai operar, o Espírito Santo vai operar com poder. É o que o Senhor quer fazer. É aquilo que o Senhor fez, e o Senhor não mudou. Ele fez na vida de Estevão. Ninguém pense que Deus fez porque Estevão era um grande homem, porque Estevão era extraordinário, porque Estevão foi chamado para o diaconato, porque ele tinha uma capacidade. Não. Estevão era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E Deus usa o homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E é muito importante nós termos conhecimento bíblico, mas é importante, e a igreja necessita de sinais. E o Senhor quer usar a sua vida. E às vezes alguém fica assim: mas eu sou só diácono, eu queria ser, era pastor, eu já sou diácono há tanto tempo. Irmãos, quem dera que nós pudéssemos ter sido Estevão. Estevão não foi pastor, Estevão foi diácono. Mas Estevão foi um instrumento nas mãos de Deus. Eu não sei se Estevão um dia reclamou com o Senhor: Senhor, eu vou morrer e eu nem sou pastor ainda, nem fui pastor, eu não quero morrer sem ser pastor. Estevão não estava preocupado com isso. Estevão estava vivendo a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A fé é aquilo que vem de Deus, mas de um Deus que nos dá a fé e que se revela a nós todos os dias, revelando aquilo que Ele tem para nós, o chamado dEle. Cada um fique na vocação em que foi chamado. E Estevão estava ali, exercendo o diaconato dele, cheio de alegria, enfrentando lutas. Quando Estevão faz essa pregação que está em Atos 7, Estevão está passando por uma grande luta. Ele foi preso e levado perante as autoridades religiosas. Mas ele não chegou ali tremendo, ele não chegou ali medroso, ele chegou ali cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo, cheio de fé e cheio do poder de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que ele foi usado. Então diz: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Que coisa maravilhosa é um diácono assim no meio do rebanho. Um homem cheio de fé e de poder. Poder que não é dele, mas poder que vem do alto. Fazendo prodígios e fazendo grandes sinais. Deus usando para grandes sinais. Não era pastor, não era apóstolo, mas era usado para que Deus operasse grandes sinais na vida do povo de Deus, na vida da igreja. Profundo conhecedor da palavra do Senhor.
No capítulo 7, no verso 38, a palavra nos diz, a pregação de Estevão, né? E este Moisés, que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinais, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Então ele estava pregando diante do Sinédrio, diante de homens estudiosos, homens cultos, profundos conhecedores da Bíblia, do Velho Testamento, na letra. Mas Estevão estava ali, falando que a palavra que Moisés recebeu, não foi letra, mas Moisés recebeu palavra viva. E eu pergunto aos irmãos, e Estevão estava pregando o que ali? Quando nós abrimos ali a pregação de Estevão, que está transcrita na Bíblia, aquilo ali é o que? Palavra viva. Estevão não pregou letra diante dos doutores da lei, não. Estevão pregou palavra revelada. E o diácono precisa dessa experiência com a palavra de Deus. O diácono precisa de manusear bem a palavra da verdade, de manejar bem a palavra da verdade. E precisa de estar capacitado para orientar no seu grupo de assistência, orientar, tirar as dúvidas, ajudar os novos na fé, conhecendo a palavra do Senhor. E o diácono precisa de ser intransigente no zelo com a palavra, com a doutrina. Eu pergunto aos irmãos, Estevão estava ali diante do Sinédrio, pregando a palavra, e ele estava dizendo àqueles homens o quê? Estava dizendo àquelas autoridades, olha, vocês são homens de dura cerviz. Vocês têm um coração endurecido. Mas Estevão estava ali anunciando a eles o quê? Palavra. Vocês estão na letra, vocês perderam o entendimento daquilo que é a obra de Deus. O zelo de Estevão era o zelo que? Zelo pela doutrina. E o diácono, ele precisa de ter este zelo. O diácono pode ser um homem cheio de dúvidas. Eu estou em dúvida, eu estou com uma dificuldade. Deus te chamou e te deu ousadia. O Senhor te deu o Espírito Santo, o Senhor te deu fé, e o Senhor quer usar a sua vida nessa condição. E ele diz na sua pregação também, diante daquelas autoridades, no verso 51, homens de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. E Estevão estava pregando algo que ele sabia e que ele aplicava na sua vida. A palavra do Senhor diz, não resistais ao Espírito Santo. E ele estava dizendo àquelas autoridades religiosas, vocês resistem ao Espírito Santo. Irmãos, que coisa triste é quando um diácono perde a bênção do Senhor. Quando o Espírito Santo se retira dele e ele vai para a razão. E ele se transforma num homem de dura cerviz. E o coração que era cheio de fé, agora é um coração cheio de dúvidas, cheio de questionamento. O coração daquele que assistia o necessitado, é o homem que agora está oprimido. Perdeu o entendimento do seu chamado, perdeu a alegria, perdeu aquela gratidão que havia no seu coração, naquele zelo, naquele amor, quando foi chamado para o diaconato, cheio do Espírito Santo. E Estevão estava dizendo algo que não era um discurso, mas ele está falando de algo que ele estava vivendo. Vocês não podem resistir ao Espírito Santo. E o diácono, ele tem de deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. Ele tem de ser levado pelo Espírito Santo. E como o Senhor falou a Pedro, o Espírito Santo não tem compromisso com você, como não tinha com Estevão, o homem Estevão, de te levar para onde você quer ir. Eu quero isso. Você tem direito até de almejar o ministério. Quem almeja o episcopado, almeja algo excelente, diz a palavra do Senhor. Você tem direito a almejar, mas você não tem direito de desprezar o diaconato que Deus te deu. E você tem de saber que se Deus não tiver ministério para você,
você deve continuar cheio de alegria, como no dia que Ele te chamou, servindo a Ele no diaconato. E isso não torna você menor do que ninguém, porque o Senhor te chamou para um negócio importante. E à medida que você servir bem como diácono, você pode não ser grande diante do homem, mas você é grande diante do que te chamou, porque o Senhor vai te engrandecer, o Senhor vai te abençoar, não para a glória humana, mas o Senhor é Deus fiel. Nós não merecemos nada, mas quando nós servimos bem ao Senhor, o Senhor nos dá a sua recompensa. E nós vemos depois algo muito interessante. Para nós nos situarmos em termos de história, às vezes quando nós pensamos na morte de Estevão, nós pensamos assim, veio o Pentecostes, os diáconos foram levantados, e uma semana depois Estevão morreu apedrejado. Não, os estudiosos acreditam que Estevão deve ter morrido ali em torno do ano 35, e Jesus morreu no ano 30. Então, a igreja já tinha 5 anos, aproximadamente, não são números precisos, mas só para nós nos situarmos. A igreja havia crescido, aquela murmuração que havia, era por causa do crescimento, os necessitados eram muitos, mas estava acontecendo uma coisa, o evangelho estava restrito praticamente a Jerusalém. 5 anos, e o evangelho em Jerusalém, as coisas acontecendo em Jerusalém. E o Senhor Jesus tinha dito o quê? Que eles seriam testemunhas em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E nessa luta que Estevão estava vivendo, Deus é Senhor da história. Às vezes alguém sem fé pode ficar até preocupado, né? Estevão morreu, por que o Senhor permitiu? Isso é falta de fé. Por que o Senhor deixou? É o que questiona. Por que o Senhor não livrou Estevão? Será que isso é obra de Deus mesmo? Por que isso aconteceu? Então os questionamentos vêm. Mas a igreja primitiva não agiu assim não. E naquele momento, diz a palavra de Deus, depois da morte de Estevão, veio a primeira perseguição sobre a igreja. O Senhor esperou primeiro na sua sabedoria, esperou a igreja crescer, esperou a igreja se estruturar, vieram experiências, Deus estava colocando os alicerces da igreja, vieram experiências com Deus, o Senhor salvou a muitos, milhares de vidas foram salvas ali em Jerusalém, e agora a igreja estava preparada para o crescimento, mas ninguém queria sair de Jerusalém. Ali tinha fogo, ali tinha bênção, ali Deus estava operando maravilhas, ali estavam os apóstolos, e veio a primeira perseguição. E a primeira perseguição veio por parte dos judeus. Você vai ver logo em seguida, você vai ver o testemunho que Paulo estava ali, testemunhando da morte de Estevão. E as vestes das testemunhas foram colocadas ali aos pés de Paulo, daqueles que apedrejavam Estevão. E Paulo representando o Sinédrio. Então ali com Estevão começa a primeira perseguição. E a igreja vai se espalhar, ela vai fugir de Jerusalém. E é assim que nós vemos o evangelho chegando em Samaria, o evangelho chegando em Antioquia, o evangelho atingindo toda a Judéia, e os judeus se espalhando por toda parte, e o evangelho atingindo até os confins da terra. A bênção veio com a perseguição da igreja. A bênção veio com um homem que estava vivendo a fé. Eu pergunto aos irmãos, será que alguém acha que quando Estevão foi chamado para o diaconato, ele estava ciente que ele ia morrer apedrejado? Será que ele sabia? Talvez não, certamente não. Mas Estevão, ele estava amando o Senhor Jesus, amando a obra do Senhor e dizendo ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Irmãos, às vezes nós queremos que o Senhor glorifique o nome dele na nossa vida como nós queremos. Senhor, me glorifica, mas me glorifica dessa forma. Glorifica o teu nome na minha vida, mas Senhor, me glorifica usando para curar um enfermo. Glória a Deus, aleluia, amém. Senhor, me glorifica para que um sinal notório seja feito na vida da igreja. Glória a Deus. Senhor, glorifica o teu nome, Senhor, na minha vida,
me fazendo entregar uma mensagem que os irmãos todos me cumprimentem na porta da igreja. Rapaz, que coisa extraordinária, que bênção, não é verdade? Mas o Senhor vai glorificar o nome dele na nossa vida como ele quer glorificar. O Espírito Santo, ele não tem compromisso de nos conduzir para onde nós queremos ir. É aquilo que o Senhor falou. A primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia, diáconos, você vai ter de entender que o chamado de Deus é esse. É Ele que vai crescer, é o nome dele que vai ser glorificado. E o nome dele vai ser glorificado como Ele quer que o nome dele seja glorificado. E Estevão estava ali vivendo essa fé. Estevão estava ali cheio do Espírito Santo, um homem que Deus usou para operar sinais, prodígios, obras de maravilhas. Mas Estevão estava ali para morrer, se fosse preciso. Ele não teve a vida dele por preciosa, mas ele se deu. O Senhor o amou primeiro, mas ele amou ao Senhor. Amou mais ao Senhor do que a sua própria vida. E nós precisamos de colocar a nossa vida no altar do Senhor, dizer: Senhor, usa-me para a glória do teu nome, mas não como eu quero, mas usa-me como tu queres. Irmãos, na obra de Deus, eu vi uma vez um pastor usar uma expressão muito interessante. Tinha um servo de Deus dizendo: olha, eu estou há tanto tempo sem pregar, eu não posso ficar tanto tempo sem pregar, eu preciso de pregar. E esse pastor fez uma pergunta, disse bem assim: a necessidade é dele que quer pregar, ou a necessidade é do Espírito Santo que quer usar a ele? É isso que nós precisamos de entender. Nós estamos querendo alguma coisa na obra de Deus porque a necessidade é nossa, daquilo que eu quero, ou nós estamos na obra do Senhor para Deus nos usar como o Senhor quer? Então descansa na fé. O Senhor é Senhor da história, o Senhor é Senhor de todas as coisas, e aquilo que Ele tem para você, se você tomar uma posição diante dEle, ninguém vai te... O Senhor vai operar na sua vida, o Senhor vai te usar, e o nome dEle vai ser glorificado como o Senhor quer. E aquela bobagem de gente que enfraqueceu na fé, né? Eu já vi diácono dizer que a grande dificuldade para ele servir o Senhor é que o pastor atrapalha ele. Deus é grande, o Senhor Jesus tem todo o poder no céu e na terra, e ninguém vai impedir dele fazer na sua vida o que ele quer fazer. Só você, saindo da posição, perdendo a fé, perdendo o entendimento. Mas o Senhor, Ele vai realizar aquilo que Ele quer. Tome uma posição diante dEle, mas é aquilo que foi dito, Ele vai glorificar o nome dEle. E nós olhamos hoje para a vida de Estevão, né? Que bênção, Estevão, né? Que coisa maravilhosa. Mas quem quer viver essa fé? Quem quer tomar as pedradas de Estevão? Quem quer sofrer como Estevão sofreu por amor ao Senhor Jesus? Mas a palavra de Paulo para Timóteo foi essa: sofre comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. O bom soldado está disposto a sofrer aflições. E terminando, irmãos, Estevão, depois de entregar uma mensagem cheia do Espírito Santo, de revelação, do poder de Deus, manejando muito bem a palavra da verdade, diz a palavra do Senhor, que ele, quando estava ainda lá no Sinédrio, era um tribunal religioso, ele estava lá no Sinédrio, lá dentro de Jerusalém, diz a palavra do Senhor que ele levanta os olhos e diz: eis que vejo os céus abertos. Diz a palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus. E vejam bem o que Estevão viu. Ele viu a glória de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos. E ele viu o Filho do Homem. Ele viu o Senhor Jesus. E notem uma coisa, irmãos, ele não viu isso na hora que ele estava sendo apedrejado, não. Estevão viu isso lá dentro do Sinédrio, aonde ele estava sendo julgado. Aí diz a palavra de Deus que quando ele conta a visão que ele teve, eles, rangendo os dentes, o expulsaram da cidade, botaram ele para fora. Ninguém podia ser apedrejado dentro da cidade. Como o Senhor Jesus morreu fora dos muros, ele foi expulso da cidade.
e lá fora ele foi apedrejado. Então ele teve a visão, e a visão que Estevão teve fala de uma coisa maravilhosa. Primeiro, que Estevão viu a glória de Deus. E o servo de Deus que tem uma experiência com Deus, você tem visto a glória de Deus? Você tem visto o poder de Deus? Você tem podido ver Deus se revelando ao seu povo no meio da sua igreja? Estevão, ele olhou para os céus, ele erguendo os olhos para os céus, ele viu os céus abertos. A Bíblia não diz, o céu se abriu naquela hora e Estevão viu. Não, ele ergueu os olhos para os céus e os céus estavam abertos. Sabe por quê? Porque o céu sempre está aberto para o servo do Senhor. Para o homem guiado pelo Espírito Santo, o céu aberto fala de comunhão com o Pai. Aquele que anda na revelação, aquele que se coloca nas mãos do Senhor, que é enviado pelo Senhor, o homem que toma essa posição diante de Deus, o céu está aberto. Você não tem céu encoberto, não. O que separa o homem de Deus é o pecado. Mas se você está andando na revelação, o céu está aberto para você. E quando você precisar, erga os olhos para os céus, porque tem um Senhor que é fiel e Ele te contempla. E naquela hora que ele olhou, ele viu a fidelidade do Senhor, ele viu a glória de Deus, mas ele viu o Senhor Jesus de pé. E ele olhou lá dentro do sinédrio, e ele vai morrer lá fora. Mas naquela hora do julgamento dele, o Senhor estava dizendo para ele: meu servo, eu estou presente, eu estou assistindo. O que está acontecendo, descansa, é propósito meu. Ele sabia que o Deus que operou maravilhas através dele podia intervir naquela hora, porque os céus estavam abertos, ele não tinha dúvida. Ele estava vendo o Senhor. Mas ele estava ali cheio de ousadia, sem medo. Saiu, foi levado para fora da cidade e foi apedrejado. Mas ali estava a glória do Pai, ali estava o Senhor Jesus, e ali sobre ele estava o Espírito Santo, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. A Trindade estava ali presente naquele momento, e ele pôde ver ali a glória de Deus. Ele não viu ali a glória de Estevão, ele viu a glória de Deus. Nós precisamos de ver o nome de Deus ser glorificado. Nós precisamos desta bênção, e para esta bênção nós precisamos do Espírito Santo, porque nós não vamos operar nada, nós não vamos fazer nada. Deus não nos chamou por causa da nossa capacidade, Deus não nos chamou por causa da nossa oratória, por causa do nosso conhecimento, senão Ele tinha chamado os membros do Sinédrio, e Ele não chamou os membros do Sinédrio, mas Ele chamou homens que se colocaram diante de Deus para buscar uma bênção que não era deles. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Precisamos de fazer como os apóstolos: Senhor, acrescenta-nos a fé. Senhor, nós precisamos de ver mais sinais. Para quê? Para que eu seja reconhecido? Não, Senhor, que eu morra todos os dias, como diz o apóstolo Paulo, mas que o teu nome seja glorificado. O que eu quero ser? Eu quero ser instrumento para a glória de Deus Pai, para a glória dele, porque a honra, a glória e o louvor pertencem a ele. Então exerça o seu diaconato como um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de gratidão a Deus pela sua salvação, pelo seu chamado, cheio de alegria, dizendo todos os dias ao Senhor o quanto você ama ao Senhor, apacentando as ovelhas dele. De pé, irmãos.